Boa tarde a todos. Vamos a comenzar a sesión número 2 do eixo 1, Historia dos Objetos, Teorías e Prácticas Psicológicas. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Patrícia, de Argentina, da Universidade Nacional de Córdoba. Boa tarde, Maria Eugênia, Patrícia, Isabela, Jan, Camila e Alessandra. O primeiro é avisar e solicitar a vocês su consentimiento para grabar a sesión. Si alguno tiene problemas, puede decirlo ahora, si no es mejor grabar, fica tranquilo. Bom, perfecto. O segundo es o tempo da apresentação. O tempo é 10 minutos por cada apresentação. Desculpa meu portunhol, eu sou da Argentina, eu trato de falar português, mas não dá. Mas se você não compreende, Maria Eugênia pode traduzir. A terceira coisa, as perguntas se vão fazer depois de todas as apresentações. Se levanta a mão com o clique aqui, levanta a mão e figura, eu vejo as perguntas, ou Isabela e Camila, que são as monitoras, podem ajudar. A terceira coisa é fique com o microfone apagado, desligado, na sessão, salvo a exceção que você esteja apresentando. E a quarta, esperemos que não suceda, se há alguno que queda desligado, com alguma dificuldade na conexão, volta a tentar, que vamos esperar um minuto, e se não, vamos a passar para depois. Para que intente voltar a reconectar. Bom, adelante, desejamos para todos um bom diálogo, uma boa sessão. É uma jornada na virtualidade, novos desafios, e está saindo muito bom. Assim que felicitações a todos os organizadores e bem-vindos novamente. Primer trabajo, o primer trabajo da sesión es Alessandro, a teoría da dependencia na obra de Ignacio Martín Baró. Muy interesante, Alessandro, com você. Olá, boa tarde. Eu enviei o slide, se puder apresentar, seria bom. Então, a pesquisa é intitulada Teoria da Dependência na obra de Martim Baró. Ela é proveniente do acúmulo de debate do Grupo de Extensão Popular Inácio Martim Baró, da Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal. Esse projeto é coordenado pelo professor Felipe Boechat, e eu sou um extensionista, aluno da graduação. Como vocês podem ver aí no slide, tem o roteiro. Eu separei mais tempo para falar da introdução, e isso tem um motivo que é relativo ao caráter inconcluso ainda dessa pesquisa. Nós ainda estamos realizando ela. Então, todos os nossos resultados, as nossas discussões, são parciais ainda, né? Então, bom, passando para a introdução, gostaria de falar que esse tema de pesquisa surgiu a partir de uma leitura de um texto que está nesse livro, Crítica e Libertação na Psicologia, Estudos Psicossociais, numa seção desse livro que está intitulada como Obstáculos ao Desenvolvimento Democrático na América Latina. Então, nós lemos a seguinte passagem na introdução desse artigo. As condições objetivas, especificamente as estruturas econômicas, a hegemonia norte-americana e as forças militares, são os principais obstáculos à vigência de autênticos regimes democráticos na América Latina. Nós grifamos essa primeira condição objetiva, né, as estruturas econômicas, porque, posteriormente, o autor vai classificá-las como dependentes e injustas. E no decorrer desse artigo, ele vai também caracterizar a oligarquia
o subdesenvolvimento de El Salvador e a influência imperialista nesse país. Então, nós nos questionamos, né, o que seria a compreensão do conceito de dependência para Martim Baró. A partir dessa pergunta, se puder avançar isso, nós fomos fazer uma consulta nos indexadores de publicações acadêmicas que são disponibilizados para a gente, né? Então, a gente tem aí uma tabela com alguns resultados que a gente achou dessa nossa busca, sempre aliando o termo Martim Baró com esses outros elementos que aparecem nesse texto, né? Dependência, oligarquia, imperialismo e subdesenvolvimento. Nesses três primeiros indexadores, a gente não encontra resultado. Agora, quando a gente procura na plataforma do Google Scholar, né, Google Acadêmico, a gente tem um volume muito maior de trabalhos, né? Vamos ver aí os números. Mas, analisando, fazendo uma primeira análise desses trabalhos, a gente constata que não há não é um objetivo desses trabalhos se aprofundar no conceito de dependência. Eles apenas fazem uma menção à situação de dependência que vivia o país enfim, né, como ela aparece na obra do Martim Baró, mas não tentam fazer uma reflexão sobre qual seria esse conceito. Então, nós formulamos a hipótese de pesquisa, né, que há uma influência da teoria marxista da dependência na formulação do conceito de dependência martim-baroniana. Essa hipótese ela surge a partir da difusão das ideias dessa escola de pensamento nos círculos acadêmicos e dos movimentos culturais latino-americanos, mais amplamente falando, né? Então, por conhecermos, né, a influência dela nesses espaços, nós formulamos essa hipótese de que havia, sim, algum tipo de influência dela nessa formulação de dependência para o Martim Baró. Então, nós encontramos outros dois trabalhos em que fazem eco para essa nossa hipótese, né? Que é a tese de doutorado do Tiago Santana Pereira, da PUC, que se chama Contribuição à Crítica do Projeto Ético-Político da Psicologia da Libertação, e o contexto político da produção de Inácio Martim Baró, da Gisele Cardoso e da Marilene Souza. Embora esses dois trabalhos já nos deem uma boa situada, né, de como está o trabalho do Martim Baró relacionado à teoria da dependência, eles não fazem essa reflexão sobre como se deu a apropriação do autor desse conceito. Eles apenas mencionam esse caráter histórico, que nós também já havíamos formulado na hipótese de que havia, sim, algum tipo de influência, direta ou indireta, através das fontes que o autor recebia, como Paulo Freire, Álvaro Pinto e o Fous Borda, mas assim não há ainda uma investigação de como o autor se apropriou desse trabalho, né? Então, nós decidimos analisar as publicações do autor de uma forma mais ampla, mais geral, para ver como a dependência se expressava na obra dele, né? Então, aí eu coloco esses dois critérios que nós formulamos para tentarmos ter um olhar sobre a publicação do Martim Baró, né? A primeira é que elas estejam disponibilizadas e publicadas na coleção digital Inácio Martim Baró. E o segundo critério é que contenham as palavras dependência, desenvolvimento, oligarquia e ou imperialismo e as suas respectivas traduções em outros idiomas, porque o autor também escrevia em inglês, né? Então, esse foi um dos critérios para a gente selecionar os textos. Então, nós conseguimos alguns resultados que, como eu repito, são parciais, porque a pesquisa ainda não está concluída, é uma pesquisa em andamento. Então, aí a gente separou esse espaço de tempo, né, entre 1968
a 1992, nós conseguimos encontrar 64 publicações que têm aquelas palavras do critério acima, né? O primeiro deles é esse, La Forra de Rebeldes e Los Grupos con Historia, de 1992 e 1968. Então, entre esse período de produção, nós encontramos 64 publicações. Em 1977, nós vemos a primeira menção à teoria da dependência, mas não há uma menção direta à teoria marxista da dependência. Ela apenas, nesse texto, apenas é citado a teoria da dependência como uma ferramenta a se pensar a situação latino-americana, né? Não há uma indicação sequer de algum autor que tenha sido usado como referência pelo Martim Baró. Ele apenas menciona nominalmente a teoria da dependência. Aí, já passando para o ano seguinte, 1975, a gente encontrou a primeira menção a Teotônio dos Santos, né? Que é um dos autores da teoria marxista da dependência, que eu estou entendendo aqui como as formulações feitas por Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini e Vânia Bambirra. Esses três autores nós estamos compreendendo como fundamentais para a teoria marxista da dependência. Então, a partir de 1975, nós encontramos 5 publicações que citam Teotônio dos Santos. Esses 2 trabalhos dele, El Nuevo Caráter de la Dependencia e Concepto de las Classes Sociales, de 1968 e 1974. E a primeira citação deles é em 75 e vai sendo feita até 1982, nesses 5 trabalhos. Mas, além dessas referências da teoria marxista da dependência, nós encontramos algumas outras que também se vinculam de um modo mais amplo a essa escola de teoria da dependência, não necessariamente marxista, como os cepalinos, né? Aí estão alguns nomes que nós encontramos nesses textos, nesses 64 textos que nós recolhemos. Dou aqui uma evidência para André Gunder Frank, para Darcy Ribeiro e Sérgio Bagu, né, como sendo assim qualificados mais amplamente dentro dessa corrente cepalina. Então, bom, a discussão ela ainda está muito inicial, porque nós estamos fazendo esse aporte, né, desse texto, dessas publicações, para a gente poder fazer uma análise mais rigorosa, mas a gente consegue concluir inicialmente que há uma influência da teoria marxista da dependência e de outras fontes também, né, que não necessariamente se classificam como marxistas, mas também estão dentro desse guarda-chuva mais amplo da dependência, e nós indicamos a necessidade de continuar a nossa investigação para mais respostas. É isso, muito obrigado. Encerro a minha fala. Muito obrigado, Alessandro. Muito bom, muito interessante. As perguntas vayan anotando, vamos a hacerlas después ao finalizar a sessão. Agora a apresentação de Jan Costa Santana, contribuições de Martim Baró para a psicologia política latino-americana. Jan, bem-vindo. Você tem 10 minutos. Eu aviso aos 10 minutos, porque você quer terminar de fechar. Ok, gracias, muy gracias. Bem, buenas tardes a todos meus irmãos e irmãs. Muito prazer estar com vocês aqui. Bem, eu vou ser bem sucinto, porque eu coloquei muita coisa aqui e não vai dar tempo, né? Eu estava contando com 20 minutos, mais 10 minutos eu vou ter que fazer uma síntese da minha apresentação. Tá? E a minha apresentação também vai confluir um pouco com a fala do Alessandro, esse trabalho magnífico do Alessandro. Bem, contribuições da psicologia de Martim Baró, psicologia política, né, latino-americana, eu pretendo apresentar, né, logicamente, a partir de um artigo do Martim Baró, de 2 artigos do Martim Baró. O primeiro é o Padrão de Psicologia Política Latino-Americana, escrito em 1988, e o segundo artigo é o Método da Psicologia Política. Né?
A partir desses 2 artigos, eu fiz um estudo, né, bibliográfico e pretendo aqui destacar algumas coisas. No primeiro momento, eu quero apresentar um contexto da psicologia política latino-americana. Bem, a psicologia política latino-americana ela pode ser entendida como... Jan, fala devagar, por favor. Sim, sim. Eu vou dar Desculpe. 2, 3 minutos mais, mas fala devagar. Sim, sim, tá bem. Desculpe, minhas irmãs e irmãs. Bem, a psicologia política latino-americana ela pode ser entendida, né, como um campo, uma área interdisciplinar, transversalizada, né, que busca nas ciências políticas, nas ciências psicológicas, contribuições para entender os fenômenos políticos, né, os comportamentos psicológicos, da mesma forma como que os comportamentos políticos eles se interferem nos processos psicológicos. A psicologia política, né, seja a psicologia política norte-americana, seja a psicologia política europeia, ou a psicologia política latino-americana, ela vai partir dessa intersecção entre os fenômenos políticos e os fenômenos psicológicos. A psicologia política na América Latina, ela tem ali algumas raízes, que foi a partir, né, do Agustín Álvares, né, que em 1894 escreveu um livro, Sol de América, Ensaios de Psicologia Política. Vai ter outras contribuições também, né, do brasileiro Victor de Brito, que fez algumas análises psicopolíticas, que envolveu personalidades como Gaspar Martins, Júlio Castilhos, né, que teve uma guerra no sul do Brasil, né, uma espécie de revolução federalista, né, onde que o Victor de Brito procurou analisar, né, e procurou perceber alguns fenômenos ali psicopolíticos a partir dessas duas personalidades, né, que é o Gaspar Martins e o Júlio Castilhos, né? Também tem o Oliveira Viana, que no contexto brasileiro, né, ali no século XX, também procurou, né, analisou fenômenos psicopolíticos a partir do contexto brasileiro, né, enfim, entre outros. Na Venezuela tem a Maritza Monteiro, né, ela tem uma vasta contribuição para a psicologia política, ela, desde a organização de livros até a escrita de artigos, né, é uma contribuição essencial para a construção da psicologia política latino-americana. Os trabalhos também do Pablo Fernandes Cristleb, né, que são de extrema importância para a nossa psicologia política latino-americana. Ele vai trabalhar no artigo dele, que é do livro Psicologia Política Latino-Americana, em 1987, um artigo onde que ele procura entender relações intersubjetivas. Né? Para ele, a perspectiva intersubjetiva, né, ela vai buscar analisar a realidade social constituída pela intersubjetividade, na interação coletiva em que os sujeitos criam e trocam significados. Né? Então, esse espaço aí de relações intersubjetivas, esse espaço de trocas simbólicas, né, ele vai ser extremamente necessário, né, e vai ser abordado por esse autor. Oi, Jean, Então, você poderia descer a câmera, porque não sei se sou eu somente, mas eu não consigo ver você. Tá, sim, acho que ficou um pouco... Aí tá bem, aí ficou ok. A mí me ocurre lo mismo, veo solamente la parte superior de él. Sí. Mas agora tá bem, né? Obrigada. Ok, graças, minha irmã. Então, toda essa psicologia política latino-americana, né, esse pequeno histórico que eu fiz, ela vai ter uma apologia, né, ela vai ter uma inclinação, uma inflexão muito grande para a democracia, né, para os direitos de desenvolvimento, né, a partir de uma democracia burguesa. Né. Esses autores que eu citei aqui, diretamente ou indiretamente, eles terão contribuições para o desenvolvimento da democracia, né? Ou então para o desenvolvimento de direitos civis, né? Onde que eles vão trabalhar, né, conflitos a partir de grupos, a partir de representações simbólicas, ou a partir de ordenamentos ali, né, setorializados. Né? Contudo, Martin Barrow, né, nesse artigo de 1988, né, que ele vai escrever e apresentar as contribuições de uma psicologia política latino-americana, ele vai identificar esses limites nesses autores. Né? Nesse sentido, ele entende, né, ele faz duas perguntas. Né? Ele escreveu esse artigo ali numa apresentação que ele fez na Colômbia, né, em 1988,
E ele procura, então, interrogar, né, qual a relação da psicologia com as forças sociais, né? O que é a política da psicologia e o que é a psicologia da política, né? Ele vai procurar interrogar e apresentar alguns limites dessa psicologia, né, latino-americana, que sucumbe, que faz essa inflexão a alguns limites, né, que, segundo Martin Barot, devem ser superados. Então, assim, ele apresenta, por exemplo, né, a política da psicologia, né, que parte de toda uma forma, né, de atuação, né, no equilíbrio de forças, né, a partir de uma ordem dominante, né, essa política da psicologia desenvolvida na clínica, né, quando individualiza o sofrimento, ou a política da psicologia desenvolvida na organização, né, quando também traz para o trabalhador o sofrimento, ou a psicologia política desenvolvida na escola, né, quando ela chancela, né, toda uma forma de problema individual, culpabilizando o aluno, né. Então, essa política da psicologia, ela por si só, né, ela atua, né, politicamente, né, para equilibrar forças dentro de uma ordem social a favor das classes dominantes, né, a favor do poder dominante, né, que é a política da psicologia. Agora, as políticas, né, agora a psicologia da política, né, que seria algo diferente, né, que Martin Barot identificou justamente no contexto latino-americano, ela já está posicionada mais criticamente. Ela vai apresentar, por exemplo, os limites, né, ou então as causas dos traumas, né, psicológicos que aconteceram decorrentes da ditadura militar. Ela vai pontuar, por exemplo, como que é o comportamento político aqui no contexto da América Latina, como que é organizado o processo de identificação da população latino-americana, né? No entanto, todas essas análises, né, dessa psicologia da política, né, que a psicologia política latino-americana desenvolveu muito bem, ela tem alguns limites, né, que segundo a própria perspectiva de Martin Barot, né, limites na linha tanto teórica, metodológica ou na aplicação, né? Então, assim, na perspectiva do problema teórico, Martin Barot vai destacar o seguinte, né, que as teorias não abordam concretamente a historicidade dos processos políticos e os condicionamentos da ordem estabelecida, né. Os problemas metodológicos, essa psicologia política latino-americana, né, ela tem alguns avanços sim, né, mas ao mesmo tempo ela não está implicada numa pesquisação. Ela faz alguns apanhados, algumas análises de fenômenos, mas ao mesmo tempo não faz uma ligação dialética, né, com os processos tanto macrosociais, estruturais, com os processos microsociais, né? E os problemas também de uma aplicação, eles são decorrentes, né, de toda uma forma onde que o ponto de partida dessa psicologia política na América Latina, desenvolvida na América Latina, muitas das vezes, ele é setorializado, ele parte de perspectivas também individualizantes, ele parte de jogos de linguagem, né, onde que não se considera um movimento dialético de forças sociais estruturantes, ou de uma sociedade capitalista, né. Então, as contribuições de Martin Barot nesse sentido, né, é que a psicologia política na América Latina, ela tem que romper com esses marcos, né, da democracia burguesa. Então, é nesse sentido que eu vou destacar aqui. Ela deve se reorientar, né, para uma integração entre a política da psicologia e a psicologia da política, né, e partir da própria realidade da América Latina, né. E essa realidade, ela vai entender os problemas políticos a partir de fenômenos concretos, né, porque a política, ela não pode ser algo abstrato. A política, o que é a política? A política em si, de forma concreta, né, é como as classes sociais, né, elas criam regimes jurídicos e políticos, né, para lidar entre si, ou seja, numa sociedade de classes, onde há uma classe dominante que detém os meios de produção, ela vai criar toda forma de regularizar os seus interesses, né? Então, a política, no sentido concreto, vai ser toda forma jurídica e política que vai regularizar, justificar a relação entre uma classe que não tem os meios de produção e uma classe que detém os meios de produção, né? E essa classe, por sua vez, que detém os meios de produção, que é a classe dominante, ela fará das suas ideias as ideias dominantes, né? Então, a política, no sentido concreto, pode ser definida assim. Então, Martin Barot defende essa ideia de partir da própria realidade da América Latina, né? Aqui nessa realidade há uma dependência, né, no sentido de um capitalismo dependente. Nós temos que entender a dependência que nós
que nós estamos, né, diante do imperialismo norte-americano, a dependência política, financeira, a dependência também subjetiva, né? Jan, si quieres ir Sim. fechando, un minuto, dois. Tudo bem. Ok. E a própria alienação da nossa identidade, né, enquanto um produto cultural, né, enquanto uma captura subjetiva que parte desses ordenamentos dominantes a partir do capitalismo dominante, a partir da expansão do capital, onde que a própria realidade, a própria identidade latino-americana, a própria constituição da nossa formação identitária, ela está presa, ela é produzida a partir dessas ideias dominantes, né, a partir de toda essa dominação política material que existe. Então é isso, basicamente isso. Bom, obrigado, muito completa a apresentação, fez articulação com a anterior. Obrigado, Jan. Agora vamos a passar a apresentação de Marcos. Eu acho que Marcos está. Boa tarde a todos e todas. Me escutam? Boa tarde, Marcos. Seu trabalho é Psicologia para a Libertação, de Frantz Fanon a Ignacio Martín Baró. Verdade? Isso. Obrigado, Você Patrícia. tem 10 minutos. Eu aviso aos 10 minutos. Tudo bem? Tudo bem. Então, só para situar um pouco de onde surge essa pesquisa, né? Primeiramente, ela surge de um projeto maior, né, de doutorado, em que eu trabalho elementos específicos através do pensamento fanoniano, né, para se pensar uma psicologia da libertação, né, a partir desse pensador. Então, de um modo geral, né, o trabalho ele vai surgir justamente de resultado de uma pesquisa preliminar, né, de doutorado na FRJ, e que tem por objetivo justamente situar, né, o campo das psicologias ou dos saberes psicológicos orientados para a libertação, né, dos povos oprimidos, né, enfim, dominados. E aí, o objetivo desse trabalho, na verdade, é tratar brevemente, né, das crises que possibilitaram o aparecimento tanto das perspectivas sustentadas, né, por Martin Baró, quanto por Frantz Fanon, e também das aproximações que esses teóricos têm propostas e as práticas, né? A metodologia ela se deu através de uma revisão bibliográfica, e ainda está em andamento também, né? Com autores pertinentes ao campo dessa psicologia orientada para a libertação. Então, de um modo geral, acho que é importante a gente situar as diferenças, né, entre esses teóricos, né? Primeiro, o Frantz Fanon, ele vem, né, da questão da Martinica, né, de um setor de uma colonização francesa, né, e toda a sua formação vai dizer um pouco dessa crítica desses saberes psicológicos e psiquiátricos colonizados, né, os efeitos deles também no contexto afro-latino, principalmente africano, né, e a gente pode situar que o Frantz Fanon, ele talvez tenha sido, embora não tenha cunhado o termo psicologia para a libertação ou da libertação, alguns autores vão situar como ele é aquele que pôde, pela primeira vez, articular uma psicologia para a libertação no contexto africano mais propriamente dito, né? E aí com toda a prática desenvolvida por ele no contexto da Argélia e da Tunísia, mas que vem também muito da sua própria vivência na Martinica, né? Ou seja, sob essa influência da França, né? Isso vai ter um impacto muito importante na formação e no pensamento crítico desse teórico, né? Que nasceu em 1925 e morreu em 1961. Né? Já José Ignacio Martín Baró, é importante situar que são diferentes tempos, né? Mas ele vai desenvolver a psicologia para a libertação no contexto latino-americano, né? E aí, compreendendo toda essa dinâmica de dependência que os colegas puderam trazer, né? Mas principalmente quando nós pensamos, né, das contribuições de Frantz Fanon, né, com relação à dinâmica colonial, né, e posteriormente todas as questões de dependência econômica que são colocadas após processos de libertação das colônias, né, são temáticas que vão dialogar bastante, né, principalmente se a gente pode considerar, né, esse fenômeno observado de violência também, de opressão econômica em El Salvador, na América Latina, que o Martín Baró vai trazer muito rico para a gente, né,
como também um fenômeno neocolonial. Então, situando a obra de Fanon, assim, né, primeiramente, o seu texto inicial, né, Pele Negra, Máscaras Brancas, já traz um pouco dessa crítica dele em relação à psicologia, à psicanálise e os saberes psiquiátricos hegemônicos, né? Ou seja, ali, né, embora haja uma tese, né, que fale basicamente da alienação do negro, né, ele traz muito do questionamento dos usos dos saberes, brancos, né? E aí o caráter ideológico desses saberes eurocentrados, né? E os efeitos deles na leitura, né? Inclusive na produção de opressão e de racismo, né? E isso está diretamente ligado ao aspecto econômico, né? Do capitalismo. E ali ele vai tratar um aspecto que é fundamental para a gente ter em mente com relação à alienação do negro e a parte das determinações materiais desse processo também, ou seja, considerando o aspecto sociogênico nessa dinâmica de sofrimento, articulando o racismo, colonialismo e capitalismo. E trabalhos também com a psicoterapia institucional, né, e os limites no contexto africano, que ele traz contribuições muito importantes para a gente também. E também ele vai denunciar justamente no contexto colonial, né, esse cenário, essa atmosfera de violência, né, que obviamente ela vem marcada pela opressão colonial, mas também ligada a esses processos de dependência econômica, né? Não à toa o Fanon já dizia, né? Após a libertação da colônia, a pressão econômica ela se dá, né? Ou seja, a luta continua e vai se atualizar nos processos neocolonizadores, né? Como a gente observa no contexto da América Latina. Então, ele vai identificar que essa atmosfera de violência pautada nessa opressão total, né? Ela diz de um projeto de alienação social, né? E ainda assim, trazendo mais essa questão clínico-política dele, né? Ele vai dizer da necessidade da própria desalienação da psiquiatria, dos saberes psicológicos e da sociedade, né? Diante dessas forças hegemônicas que se colocavam no contexto mais norte-africano que ele pôde observar, né? Então ele vai propor uma ação que seja desde os povos dominados, né? E marcado muito pela perspectiva anticolonialista, mas já, né, principalmente Condenados da Terra, ele vai denunciar a forma como esse colonialismo ele vai sendo reatualizado e as questões, as problemáticas econômicas vão sendo colocadas como grandes formas de desumanização, né? Uma compreensão dele é que justamente esse processo de violência colonial e também de violência econômica no contexto internacional vai ser a grande geradora, né, e a abastecedora dos próprios hospitais psiquiátricos, né? Ou seja, eu acho que é só para situar um pouco a questão do Fanon. Quando a gente parte para a questão do José Ignácio Martim Baró, né, a gente tem que falar justamente dessa perspectiva do neocolonialismo, né, e do próprio imperialismo norte-americano que ele vai denunciar muito, né, e muito pela via, né, dessa prática terrorista, né, do cenário americano, né, e essa influência no contexto latino, né, na América Central, né. Isso também diz de um projeto neocolonialista, né, e também de um projeto marcado pela violência, né. Eu acho que, embora a gente tenha falado dessas questões com relação a se ter uma clareza com relação a uma teoria da dependência na obra do Martim Baró, isso vem muito atravessada pela a própria noção de violência e o impacto que ela tem nas sociedades, né? E aí a gente tem que resgatar um pouco a relação da violência com as questões materiais, né? Isso não está dissociado. E aí ele também vai criticar justamente o papel do psicólogo e da psicologia hegemônica. Vai trazer um diálogo crítico, né, com essa psicologia social norte-americana e europeia também. Mas sempre tensionando, trabalhando ela desde os povos oprimidos, né? E o contexto da Guerra Civil e esse grande projeto de desumanização vai estar assim marcando fundamentalmente a obra dele, né? E isso também vai dizer um pouco da influência que a obra de Frantz Fanon tem na sua perspectiva, né? Principalmente quando a gente diz sobre o trauma psicossocial. Então ele vai propor uma ação desde os oprimidos. Já caminhando para o fim, né? Quando a gente fala das convergências dessas obras, né?
primeiramente, Condenados da Terra foi uma das grandes influências para o pensamento do Martin Barot, né, principalmente no que diz respeito ao cenário de violência, de guerra civil, e o que a psicologia ela poderia contribuir com esse cenário, né? E a gente vai ter, por exemplo, a noção de atmosfera de violência que o Fanon vai trabalhar, né, de forma muito brilhante em Condenados da Terra, e o contexto de violência internacional, que denuncia essa opressão capitalista, né, e esse grande projeto de desumanização, vai se revelar, por exemplo, em perspectivas que tratam do trauma psicossocial e a relação com a dependência, a noção, por exemplo, materialista com saúde mental, né? Ambos vão dizer também da noção de socioterapia da sociedade, ou seja, criticando justamente essas práticas mais individualistas, centradas na instituição, vão propor mudanças institucionais, mudanças de projetos de mundo, né? E aí tem um paralelo entre colonialismo e a dependência, ou seja, justamente essa violência interna que o Fanon observava no contexto colonial, mas que ela também continuaria se atualizando a partir do contexto de violência internacional, principalmente após a independência desses países que sofreriam com a pressão econômica. Então, outro ponto de encontro é com relação à crítica que eles trazem com relação ao intelectual burguês, né? Criticando muito o mimetismo desses intelectuais em relação às obras dos contextos mais hegemônicos, né, da psicologia, a crítica ao individualismo, a crítica à neutralidade. Ou seja, ambos demarcam a necessidade desses intelectuais, desses psicólogos e psiquiatras, que sejam, de se posicionarem diante desse projeto, né, de desumano, né? Ou seja, ambos vão propor uma necessidade de conscientização que seja desde os povos oprimidos, né? E aí criticando as posições de fatalismo, né? Também trazendo críticas importantes sobre os usos da religião no contexto de colônia, no contexto do capitalismo dependente, né? E ambos vão propor a desalienação da psicologia e da psiquiatria. Então, já finalizando, acho que é importante demarcar que ambos autores têm diferenças importantes nos referenciais teóricos, mas possuem uma forte convergência político e prática, e com uma ética pautada na humanização, né? Ou seja, eles trazem elementos fundamentais para que nós possamos pensar psicologias que sejam, ou saberes psicológicos, orientados para a libertação de povos oprimidos, africanos, afro-latinos, né? Eles trazem contribuições, acho que fundamentais, assim. Por fim, encerro minha apresentação, gente. Obrigado, Marcos. Eu acho que os coordenadores do CRIO han podido organizar uma mesa muito articulada, así que muito bom. Vamos a continuar con el próximo trabajo de Patricia y yo mismo, a Patricia Indy. El trabajo es genocidio, extrema traumatización y pasado reciente de Argentina. Buenas tardes, ¿cómo les va? Voy a hablar en español, voy a tratar de hablar muy despacio y vamos a compartir la presentación con Patricia, así que vamos a ir las dos. Yo voy a tratar de compartirles la tela, a ver si sale. Bueno, este trabajo lo compartimos con Patricia. Yo estoy haciendo mi tesis doctoral en la Universidad Nacional de Córdoba. Al mismo tiempo soy docente en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, Argentina, ambas. Patricia es mi directora de tesis doctoral y al mismo tiempo esta tesis se desarrolla dentro del trabajo de equipo de investigación que dirige también Patricia. Así que bueno, un gusto compartir con ustedes el trabajo. La verdad que, como decía Patricia recién, está tan bien articulada la mesa que permite pensar y repensar muchas de las cosas que voy a presentarles. Bueno, me detengo en la tela de presentación del título, porque ya aquí hay cuestiones para señalar en relación a estas tres expresiones que están en la tela: genocidio, extrema traumatización y pasado reciente. Cuando
yo marco estas tres palabras, estas tres expresiones, ya estoy hablando de una perspectiva multidisciplinaria, multidiscursiva, pluridisciplinaria que atraviesa la temática. El genocidio es un concepto muy ligado al contexto jurídico, sociológico e histórico que surge en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en el momento de juicio a la jerarquía nazi por la Shoah. En el caso de pasado reciente, es un concepto que proviene de la historia reciente, que es una perspectiva dentro de la historia. No vamos a tener tiempo de desarrollar las características singulares que tiene hablar de la historia reciente dentro de los estudios historiográficos, pero bueno, está ubicado allí en relación a la historia. Y al mismo tiempo, la expresión extrema traumatización surge de relacionar tanto la idea de genocidio como la de pasado reciente, ya que el concepto de trauma, luego de circular por diferentes perspectivas, biologicistas, médicos hegemónicas, psicologistas, cuando se habla de extrema traumatización, se está haciendo referencia a traumas ocurridos dentro de este genocidio en el pasado reciente de la última dictadura cívico-militar argentina. En este sentido, ya Hugo, ayer con su conferencia, me dio una gran mano porque ustedes ya están ubicados en relación al tipo de hechos sumamente traumáticos que tuvieron que ver con este pasado reciente, en la última dictadura cívico-militar argentina. Él habló de la desaparición de colegas, la desaparición forzada y de los casos de tortura, bueno, de los que fueron víctimas, así como de exilio. Bueno, paso a la siguiente. Justamente esta tela lo que pretende es ubicar esta historia reciente de Argentina, pensando que comparto el trabajo con quienes no conocen esta historia, especialmente mis colegas brasileños. Bueno, entonces el marco temporal del estudio que yo estoy realizando, del estudio histórico, tiene que ver con esta última dictadura cívico-militar. Ustedes vieron que la palabra cívico es una incorporación incluso posterior a hablar de la última dictadura militar. Esto ayer justamente lo mencionó Hugo, haciendo alusión, muy rápidamente lo voy a decir, a la complicidad y a la aceptación de una parte de la población civil. Bueno, el periodo de tiempo del que estamos hablando es de 1976 a 1982, tomando un periodo de transición de 1983, ya que en 1983 se dan las elecciones y a finales de 1983 asume el primer presidente democrático, Raúl Alfonsín, después de ese largo periodo de dictadura. Bueno, principalmente lo que yo quiero ubicar en relación a esta historia reciente argentina son los hechos de violencia hacia los derechos humanos y también marcar que esto es algo que es compartido por los países latinoamericanos, en tanto la expansión de la doctrina de seguridad nacional, que abarca tanto a países como Brasil, Chile, Uruguay. Es decir, esto no es algo exclusivo de Argentina, pero sí es verdad que en cada país, al menos de lo que tenemos registro, es que se llevó a cabo y se vivió de una manera diferente. Nosotros lo que vamos a tomar es el caso de Argentina. En el caso de mi tesis, yo particularmente trabajo con la postdictadura y las prácticas del campo PSI que van a tomar justamente las secuelas de esa violencia y van a trabajar con esas secuelas. Nosotros dentro del proyecto de investigación, ya que lo mencioné, el que dirige Patricia, decimos que tenemos para pensar la última dictadura cívico-militar, tenemos que pensar en unos años antes y lo que ocurrieron en esos años, ya desde principios de los 70, y lo que ocurre después, que es lo que yo tomo, ¿no? ¿Qué pasa
con las secuelas que quedaron, con las consecuencias de esa violencia. Bueno, en relación a eso, por ejemplo, ayer habló del libro que es escrito por la CONADEP, de los juicios a las juntas, y podemos decir que estos juicios aún continúan en los casos de lesa humanidad y de apropiación de identidad de niños y niñas, que es la lucha de las abuelas. Seguramente ustedes las han escuchado hablar de esto. Bueno, en relación a estos tres complejos de categorías que yo mencioné al principio y que son el título de la ponencia, genocidio y trauma, yo principalmente ubico ahí conceptos donde se puede hacer un rastreo de su recepción activa y de su circulación en relación a lo que ocurre en la postdictadura en la Argentina. Es decir, cómo los hechos ocurridos, la violencia hacia los derechos humanos ocurridos en esta última dictadura militar, llevan este nombre de genocidio, dejando de lado otros nombres posibles, como podría ser ubicarlos solamente como casos de terrorismo de Estado, de crímenes de lesa humanidad, o de consecuencias de una guerra entre dos bandos. Estas son otras posibilidades. Es decir, yo lo que ubico es este término genocidio. Como ya les dije, ubicar este término me lleva a pensar el entorno sociopolítico particular en que ocurrieron estos hechos de violencia, que son es la dictadura militar cívico-militar en Argentina, y en el contexto de lo que ocurre en Latinoamérica. En relación al trauma, de la misma manera que yo digo que la constitución de esta elección de genocidio como analizador dentro del contexto conceptual de mi trabajo, también lo que analizo es la recepción activa y la circulación que tiene este concepto de trauma. Yo rápidamente les mencioné cómo en un momento queda muy ligado a un origen biologista, desde la expresión de estrés postraumático, de posguerra, hasta llegar a este concepto de extrema traumatización, ya ubicado el trauma en relación a algo que es realizado por un otro y en este contexto de violencia de derechos humanos. Esto significa esa expresión, ¿no?, de extrema traumatización. Y es la diferencia con pensar el trauma como el estrés postraumático de posguerra. O, por ejemplo, con lo que podría ser un trauma luego de una situación en la que no se puede ubicar a un otro que es quien provoca el daño. Un accidente, la caída, la ruptura de un puente, por ejemplo, donde si bien uno puede decir esto puede ser la responsabilidad de alguien, no hay un otro ejecutando el daño, ¿no?, en términos de una violación o de una situación de tortura. Pato, vos cuando quieras agregar algo. Bueno, en relación entonces ahora sí al objeto de estudio específico del recorte que yo hago dentro de mi trabajo. Bueno, bien, gracias Pato. Yo lo que quiero sí dejar es de manera específica, dicho el recorte que yo hago en mi trabajo dentro de este equipo de investigación, que tiene que ver, yo ya se los mencioné, con las prácticas dentro del campo PSI en la postdictadura y el trabajo con las secuelas de esa violencia ejercida, y en relación a esto, tomar, y esto sí me reúne mucho con mis compañeros, me vincula mucho con mis compañeros compañeros, diríamos, de exposición, que es considerar la dimensión política de las prácticas, no entendiendo que estas prácticas, estas intervenciones tienen un carácter neutral, es decir, que exceden a lo técnico. Bueno, no voy a alcanzar a leerles las preguntas que disparan en mí tomar este objeto de estudio, pero sí recalcar que es necesario aquí pensar a la psicología dentro de un enfoque multidiscursivo, pluridisciplinar,
donde está en diálogo con un contexto conceptual, como demostré al explicarles cómo surge el concepto de genocidio o al de extrema traumatización, con otras disciplinas como la historia, la sociología, los estudios del lenguaje, y donde también se incluye a la psicología y al psicoanálisis de una manera relevante cuando de lo que se está hablando es de, por ejemplo, el acompañamiento a un testigo en un juicio con un genocida. O también en pensar cómo se entrecruzan distintas perspectivas en relación al concepto de trauma, por ejemplo, para definirlo desde una perspectiva médico-biologicista o una perspectiva discursiva en relación a el testimonio y lo traumático, por ejemplo, o lo jurídico, cuando de lo que se trata es de la reparación integral de una víctima. ¿Me queda tiempo todavía, Pato? Bueno, en relación... Señalo rápidamente las temáticas emergentes, entonces, de este diálogo multidiscursivo y pluridisciplinario, que tienen que ver con focalizar, ya sí desde cuestiones que atañen al campo psi, las cuestiones del sufrimiento psíquico, la búsqueda de identidad, especialmente en aquellos que fue apropiada su identidad, me estoy refiriendo a los niños y niñas, y de reparación. Este concepto de reparación también proviene de un concepto muy amplio de reparación integral, donde la reparación psíquica es una división, digamos, de esa reparación integral, un sector. Bueno, en relación a las perspectivas analíticas que se encuentran aquí en juego, bueno, múltiples también, ¿no? La perspectiva de derechos humanos y cómo esta perspectiva de derechos humanos atraviesa a las prácticas del campo psi, a los saberes de la psicología, de la psiquiatría, del psicoanálisis, el abordaje de lo traumático como algo entonces que no es específico de la psicología o del psicoanálisis, si bien está muy arraigado al contexto conceptual de estas disciplinas, y el concepto, como les dije, de pasado reciente, que tiene que ver mucho con pensar la historiografía y cómo recibe este concepto ligado a los estudios de historia reciente, y la relación entre historia y memoria como una relación muy compleja también, de la que también se puede estudiar su circulación de esta relación, y del estudio de los testimonios, que principalmente nos lleva a dialogar con los estudios de las narrativas, de la semiología. Bueno, es una manera de mostrar cómo un estudio de psicología entonces lleva a un abordaje de esta complejidad y con la necesidad de diálogo con todos estos discursos y disciplinas. Bueno, ahora lo seguimos dialogando entre todos porque las preguntas eran muchísimas. Bien, nos va a quedar tiempo para conversar. Y volvemos a las preguntas. ¿Por qué un historiador tiene que hacer estas preguntas? Así que gracias, Patri. Nos va a quedar un rato para dialogar y tenemos mucho, me parece, para dialogar y para seguir construyendo. Vamos a dar lugar al último trabajo de esta sesión, María Eugenia González, de Argentina, pero también con el alma en Brasil. Va a presentar su trabajo a Psicologia das Emergências e Desastres, práctica profissional do psicólogo na Argentina, uma proposta de pesquisa basada na perspectiva sociohistórica. Adelante, María Eugenia, muchas gracias. Yo te aviso a los 10 minutos. Tá bom, obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer ouvir as suas exposições. Na verdade, eu acho que a minha apresentação é a apresentação que tem menos a ver com as apresentações de vocês, mas agora que eu consegui ouvir as suas falas, eu estou percebendo que essa dimensão política das práticas psi também pode ser trabalhada na minha apresentação, né? A minha apresentação é sobre uma proposta de pesquisa. Isto ainda não está em andamento, mas a minha ideia é começar esta pesquisa o ano que vem. Eu apresentei este projeto porque eu estava muito interessada em conhecer quais são as condições de trabalho e de práticas profissionais nos psicólogos neste contexto de crise
a causa da pandemia da Covid, e tem uma linha dentro da psicologia que é chamada de emergências e de desastres. Então, o que eu queria saber é como é que esses profissionais do campo psi estão preparados ou não estão preparados para trabalhar nesse contexto particular, né? Então, o objetivo da minha pesquisa é analisar desde a perspectiva dos psicólogos de hospitais públicos na minha cidade, no Gran Mendoza, as problemáticas centrais da sua prática profissional, considerando a pandemia atual do Covid. Eu vou tentar com esta pesquisa identificar, através dessas representações dos psicólogos, desses testemunhos, não sei se vocês chamam assim. María Eugenia. Como? Que hables más lento. Desculpa, sim. O meu objetivo, o primeiro objetivo, é identificar as representações de psicólogos que trabalham em hospitais públicos. E nessas falas, o que eu quero pesquisar são as principais problemáticas sociais que apareceram nas demandas de atenção em saúde mental. Assim, o que eu quero saber é quais são os principais problemas que eles tiveram que lidar nessas práticas na saúde pública, né? Também caracterizar, em termos de olhares teóricos, eu botei a palavra frames, não sei como é que vocês chamam. Em espanhol, nós chamamos de enquadres clínicos. As práticas de psicólogos em hospitais do Gran Mendoza durante essa pandemia. Também eu vou tentar identificar quais competências estiveram absentes, ou seja, quais competências faltaram nas suas práticas no que se refere à formação universitária deles. Porque, assim, eu entendi que as práticas profissionais que são virtuais, que são pela internet e nos meios digitais, os psicólogos não estão formados nesse aspecto, né? Então, o que eu quero pesquisar é qual é o tipo de formação que está faltando para esses profissionais conseguir trabalhar de uma forma correta num contexto como é o contexto atual, né? Também eu quero delimitar padrões básicos para a formação de psicólogos que devam promover apoio psicossocial em situações de emergência e desastre. Então, tem organismos internacionais e os estados nacionais que planejaram diferentes tipos de políticas públicas que consistiram no isolamento, na distância social e na quarentena, né? Isto acrescentou as problemáticas no mundo inteiro, as problemáticas sociais, como o incremento da pobreza, da violência, enfim, violência de gênero. Tem muitas problemáticas sociais que têm ficado ainda piores do que antes a causa da pandemia. E, além disso, tem que considerar o contexto particular de Latinoamérica, que tem características particulares a causa da sua condição periférica. Então, essas problemáticas tendem a ser maiores no nosso continente. A reclusão, o isolamento das pessoas, das populações latino-americanas, especificamente Argentina, tem graves consequências no nível psicossocial e na saúde mental da população. Então, se consideramos a saúde como um direito social, todas as pessoas devem ter a saúde como um direito garantido. Acontece que na Argentina, dadas estas condições de país periférico, e acontece a mesma coisa no Brasil, esse direito só pode ser garantido pelo Estado, né? Porque a saúde é pública. Então, o jeito do Estado Nacional de fazer isso é por meio através de políticas públicas. Então, os profissionais que implementam essas políticas públicas nos hospitais e nas instituições públicas, principalmente são os psicólogos, também com os psiquiatras e os trabalhadores sociais. Então, são eles quem devem oferecer respostas no contexto de emergência do Covid. Desde a década de 1980, a saúde mental e clínica é considerada como um aspecto
principal da psicologia argentina. Assim, principalmente é o núcleo da psicologia no nosso país. Então, tem uma relevância maior que outras áreas para a disciplina psicológica no nosso país. Inclusive, os psicólogos fizeram todo um movimento no início da pandemia para ser declarados trabalhadores essenciais neste contexto. Isso aconteceu este ano, né? Então, essa linha de psicologia de emergências e desastres é incluída já no Plano Nacional de Saúde Mental, que está feito da Lei Nacional de Saúde Mental. A lei é do ano 2010 e o plano é do ano 2013, né? E aí tem uma diferença conceitual entre o que é uma emergência e entre o que é um desastre, né? Uma emergência é uma situação catastrófica na qual está ameaçada a vida das pessoas ou sua integridade física. Os recursos de cada cidade são sobrecarregados. Então, a segurança e o funcionamento normal de uma comunidade é ameaçado. A diferença com um desastre é que ali num desastre tem uma interrupção no funcionamento de uma comunidade ou sociedade que produz efetivamente uma grande quantidade de mortes, que ultrapassa a capacidade de uma comunidade no que se refere ao uso de recursos, né? Então, considerar esta pandemia como uma emergência ou como um desastre vai ser diferente para cada comunidade e para cada momento histórico desta pandemia, né? Mas essas são as duas categorias que temos que levar em conta nesta pesquisa. Então, esta linha não tem uma relevância importante na formação universitária dos psicólogos argentinos. Porque, como alguns de vocês já sabem, o ênfase da formação universitária na Argentina é primário e psiquiátrico. Isso não deixa espaço suficiente para que outras áreas, e historicamente, né, para que outras áreas e outras linhas se desenvolvam de uma maneira maior, né? Nos nossos psicólogos têm não ter implementado corretamente as suas práticas, porque não têm ferramentas suficientes para realizar intervenções práticas na pandemia do Covid. As demandas por saúde mental por parte da população têm se acrescentado, e os psicólogos podem experimentar dificuldades e ver-se sobrecarregados nas suas tarefas cotidianas. Também o trabalho virtual apresenta dificuldades, porque para muitos profissionais as tecnologias de informação são ferramentas novas. Então, tenho uma pergunta: como é que ha sido o resultado dessas práticas e quais modificações têm se produzido nessas práticas profissionais neste contexto do Covid? Como é que esses psicólogos foram formados para suas práticas enquanto ao trabalho virtual? Se essa formação não está planejada nas diferentes universidades, como é que eles se formaram ou conseguiram desenvolver essas capacidades para suas práticas? Esperamos, então, com esta pesquisa, elaborar um relatório de padrões de formação nestes aspectos, que deve ser feito para que todos os psicólogos tenham, efetivamente, essas ferramentas, né? Então, a metodologia que eu vou utilizar foi planejada na minha cidade, que é a cidade de Mendoza, né? Aí tem essas fotinhos da cidade. Eu escolhi este caso porque quando eu fiz este projeto, Mendoza era um dos casos promédios, mídia, não sei como vocês chamam, né? Acho que é mídia, né? Na quantidade das pessoas doentes do Covid, né? Agora já esses números mudaram, mas no momento de fazer o projeto, Mendoza não era um dos piores casos do país, mas também não era um dos melhores, né? Então era uma situação mídia dentro do país. As instituições de saúde mental que tem na minha província... Sí, ya esta es la última, Patri. Perfecto. Sí,
as instituições de saúde mental de Mendoza têm diferentes, né? Mas eu vou trabalhar nos hospitais públicos, que tem alguns que são especificamente psiquiátricos e alguns que são gerais, que têm serviços de psicólogos e psiquiatras, né? Seguindo os relatórios do governo, tem trabalhando atualmente 266 psicólogos em toda a província. Mas como eu vou trabalhar com uma região menor, a principal da província, Mendoza, trabalho psicólogo. Eu tenho a técnica de aplicação do questionário, né? E que neste contexto atual é muito legal para trabalhar na distância, né? Então, porque você pode enviar por correio eletrônico e aí as pessoas respondem esse questionário. As perguntas vão estar ligadas aos objetivos específicos e aí vou recolher as representações dos atores. A estratégia metodológica vai ser qualitativa e quantitativa, e para mim é muito importante a etapa de vinculação com a comunidade de psicólogos na minha província e também da Argentina, né? Então, eu planejei uma fase de workshop com eles e também de apresentação desse relatório para eles, para o Colégio de Psicólogos da minha cidade e também para as diferentes universidades que oferecem programas de graduação em psicologia. Então, é isso. Eu aguardo as suas perguntas e comentários para o nosso debate final, né? Obrigada. Obrigada, Maria Eugênia. Muito bom. Eu acho que é muito interessante, mas para esta mesa você tem que recuperar a sua formação em política, ciência política, Sim. E a psicologia. Eu acho que já é muito bom. Já tem várias perguntas muito legal. aqui. Está tudo bom. Do passado ao presente é um bom percurso. Bom, vamos a começar as perguntas. Eu não sei se estão todos. Tem que levantar a mão, tem que apertar a mão no dibujo. Eu acho que é muito importante esta sessão. É o CLIO, é o 4º Congresso da História da Psicologia no Brasil, mas é uma história da psicologia latino-americana, por lo que estamos vendo em las sessões, em las falas. Eu acho que é muito importante este anelo da psicologia latino-americana de Ignacio Martín Baró, e que esse anelo se consolida, se faz na ação. E o encontro com os colegas, a conversa, a fala sobre os distintos problemas, é uma forma de ação, é uma forma de desalienação de um rol profissional que é muito técnico, que está muito assentado na técnica, e que é momento de madurez, de cambiar, de trocar, de crescer. Bom, então, com isso, felicito a todos os expositores por suas apresentações e vamos a começar a discussão. Tá, joia. Eu não vejo o chat, ou seja que têm que levantar a mão assim ou a manito com esto. Tá. Tá, Maria Eugênia primeira. Sim. Depois Marta. Ah, tá. Não, eu tenho uma pergunta geral, assim, para todos as pessoas que fizeram uma participação nesta sessão. O meu interesse está na formação dos psicólogos na atualidade, né? Então, o que eu fico muito interessada, a causa do meu interesse na política também, no caso argentino eu também já sei um pouco mais, mas também fico interessada no que acontece no Brasil com estes conteúdos vinculados a Martín Baró, a Fanon, ou seja, é um tópico difícil de pesquisar para vocês por fora da universidade ou na universidade já é suficiente, vocês leem textos deles, como é que é? Porque aqui na Argentina já um pouco conheço, mas também não conheço como é que é a situação na Universidade do Litoral, né? Patrícia pode falar para nós.
Mas se vocês quiserem me falar como é que é, porque aqui na Argentina a formação é bem clínica, é bem psicanalítica, e esses conteúdos estão faltando, né, na nossa formação. Como é que é a situação lá? Patricia, cualquiera puede responder. Patricia. Bueno, comienzo yo con Argentina, la Universidad Nacional del Litoral. No sé si ustedes recuerdan la tela de Hugo ayer cuando él fue marcando la creación de las carreras de psicología dentro de las universidades argentinas, que la primera que apareciera era la Universidad Nacional del Litoral, pero en realidad la Universidad Nacional del Litoral luego se divide con la Universidad Nacional de Rosario y la carrera de psicología queda en la Universidad Nacional de Rosario. Es decir, la Universidad Nacional del Litoral no tiene carrera de psicología. Yo doy psicología en una carrera que no es psicología, en una facultad que no es la de psicología. En relación a la Facultad de Psicología de Rosario, la perspectiva es muy compartida con lo que vos señalaste, María Eugenia, de una formación muy clínica, muy psicoanalítica, marcada, especialmente lacaniana, poslacaniana. Y yo no tengo conocimiento, ahí sí ya no puedo hablar porque no tengo conocimiento acabado de los programas de la Facultad de Psicología de Rosario, si se trabaja a Martín Baró, y qué referencia se tiene con respecto a la psicología política, dentro de qué orientación se ve esa especialidad o esa rama de la psicología. Así que, bueno, estaríamos en una situación, en una opinión sería muy parecida a la que vos diste en relación a Mendoza. Gracias. Sí, yo por ejemplo, yo sé que Hugo, que está presente, nos puede contar de San Luis, porque la verdad es que en San Luis son los únicos desarrollos que conozco sobre el tema, pero quizá en otras universidades también existen centros de investigación que desarrollen este tema particularmente. Ahora podemos escuchar a los colegas de Brasil también. Yo creo que con estas mesas, en nuestro, por lo menos en lo que hace Argentina, hay como una revitalización del pensamiento de Martín Baró y de Frantz Fanon incluso. Frantz Fanon había quedado como un pensador, bueno, neocolonial, pero esta vinculación que Marcos ha hecho entre el neocolonialismo y con el imperialismo y la violencia que ambos conjugan, me parece que le dan una actualidad mucho mayor. Eu acho, assim, falar do Brasil é esse contexto, um continente, né? Eu acho que essas questões que vocês trouxeram dizem muito da formação tradicional da psicologia, né? De fato, uma psicologia mais voltada para a clínica, né? Pouco politizada, né? Mas, assim, falando um pouco da nossa inserção, né? No caso, na UFRJ, com o Jean e o nosso colega também, né? A gente tem agora o próprio grupo de extensão na UFRJ, coordenado pelo professor Philippe Boechat, sobre Martin Baró. O professor Francisco tem trabalhado também nas aulas, né? A gente tem inserido em disciplinas esses dois teóricos, né? O Fanon e o Baró. Mas, assim, eu acho que, de um modo geral, eu acho que atualmente a gente está vendo mais um convite para a inserção dessas obras, desses autores, né, nas universidades como um todo, está tendo mais um interesse, mas, de fato, não diz de uma formação hegemônica brasileira, assim, né? Mas a gente tem observado muita potência, né, principalmente na parte da docência também, né? O próprio interesse dos alunos, né? Com a questão das políticas de cotas, por exemplo, no Brasil, assim, isso modificou em muito a condição da universidade. Então, a gente tem pessoas de diversas classes sociais, de raças, de etnias, né? E que isso tem contribuído muito para a utilização desses autores, né? Porque eles dialogam com essa maioria que finalmente pode
agora está tendo acesso ao ambiente universitário, né? Isso seria mais uma questão geral, assim, não sei o que o Jean pensa. Bem, o pensamento do Martin Barrow, né, o seu trabalho, seu posicionamento ético-político teve uma interferência, tem uma interferência muito grande, né, em grande parte de cursos que estão sendo oferecidos em alguns setores do Brasil. A gente tem grupo de estudo na Universidade de São Paulo, na USP, parte da perspectiva baroniana, temos grupo de estudo em Goiânia, que é outro estado do Brasil, que é o CRISE, que também tem uma perspectiva baroniana, tem um grupo de extensão popular, né, Alessandro, que é o FRJ, né, como o Alessandro sustentou. Então eu vejo assim que está tendo uma contribuição muito grande, né, a partir de uma perspectiva ético-política, de fazer uma transição, né, de uma psicologia colonizada, que reproduz toda a perspectiva dominante, toda a perspectiva hegemônica, hedonista, para uma psicologia social e, ao mesmo tempo, ética, né, no sentido de tratar a saúde como uma questão social, né? Tem até um artigo muito bom do Martin Barrow, onde ele vai defender a saúde como uma questão social, e um compromisso ético-político com as maiorias populares, né, que são aqueles que são oprimidos, explorados, né, de diferentes segmentos sociais, mulher, trabalhador, LGBT, né, deficientes. Então, assim, eu vejo que a psicologia brasileira está aprendendo muito e está nessa transição, né, através desses pequenos focos que está tendo aqui no Brasil, que está contribuindo com a perspectiva de Martin Barrow. Obrigada, já. Eu vinha conversando sobre esse tema, sobre a entrada do Martin Barrow no Brasil, com o Fernando Lacerda, que é um pesquisador do grupo CRISE lá de Goiás, né? E aí eu perguntei para ele assim, como ele avaliava a entrada do Martin Barrow aqui nas universidades. Ele me respondeu assim de uma forma não tão otimista, foi mais pessimista na resposta, dizendo que há uma entrada do Martin Barrow na psicologia brasileira e nos currículos acadêmicos através da extensão universitária. Né? Então, é ali que se concentra um debate, uma reflexão sobre o Martin Barrow, mas que essa reflexão é muito limitada a esse espaço e ela causa pouco impacto na formação dos psicólogos. De forma que, por exemplo, se a gente for pensar a psicologia por esse viés de um projeto ético-político, e nós olhamos o nosso código de ética profissional, nós vemos que não há, em momento nenhum, um compromisso profissional com a transformação dessa sociedade. Isso não está claro em nenhum momento no nosso código de ética. Então, que já demonstra uma certa... um pouco impacto, né, de fato, na nossa profissão. Mas a gente vem vendo assim, surgir alguns movimentos de apropriação, não só do Martin Barrow, mas de outros autores que vão estar pensando mais a realidade brasileira e latino-americana no geral, né, como o próprio Fanon. A minha tentativa, né, com essa minha pesquisa, de usar a teoria marxista da dependência, porque esse é o objetivo, né, mais amplo dessa escola, que é pensar qual o local do Brasil na divisão internacional do trabalho e da América Latina também no geral, né? Qual é a nossa relação com essa divisão internacional? E é uma escola brasileira, só que é uma escola que tem pouco impacto aqui. Ela tem mais impacto no círculo latino-americano em geral, principalmente lá no México, né, que foi um campo importante para onde esses autores foram, e isso tem motivos históricos, mas também tem motivos de escolha dos profissionais, né, de escolha política,
porque com a redemocratização brasileira, esses autores não foram resgatados, né? Tiveram grande influência nos anos 60, mas não foram autores que prevaleceram na academia, como, por exemplo, hoje em dia eu desconheço algum grupo de psicologia que trabalhe com essa perspectiva. Já tive notícia de um grupo do Ceará que usa, sim, a teoria marxista da dependência, mas tanto que isso se reflete, né, na escassez de produção teórica, como eu tentei demonstrar na apresentação. Embora mencione, por exemplo, muito a dependência, muito o imperialismo, é uma simples menção, não há uma reflexão aprofundada sobre esses temas, né? Então, acho que essa mesa aqui de hoje é um exemplo assim, desse movimento, né, que está tentando trazer esses ares para a psicologia, para a gente estar refletindo sobre essas questões. Obrigado, Alessandro. Eu acho que é muito importante o impacto latino-americano, não é a coisa a descuidar. Já eu vou falar depois do problema da ditadura, justamente em citar os autores problemáticos. Já? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Patrícia. Las dos, Patricia. Adelante. Dale. Con el mismo trabajo, así que está bien, tudo bem. Patricia, tienes un artigo del Martín Baró que ele aborda o genocídio em El Salvador. E a tentativa pelo Martín Baró era fazer com que a ONU reconhecesse que estava acontecendo no contexto de El Salvador era um genocídio, né? Aí eu queria saber qual foi o genocídio que teve na Argentina, que você voltou, né? Qual foi o posicionamento da ONU? No escuché la última parte. ¿Cómo fue el genocidio en Argentina? Sobre o genocídio em Argentina, qual foi o posicionamento da ONU? Bueno, a ver, hubo intervenciones, a ver, te lo contesto muy, muy puntualmente. Yo entrevisto a, no sé si ustedes conocen a Ana Deusch, ella es una psicóloga argentina exiliada en Los Ángeles y es una de las creadoras del Protocolo de Estambul, a través del cual se mide cuanti y cualitativamente los daños que puede provocar la violencia recibida a una persona por ser exiliada política, especialmente los casos de posibilidad de que esta persona sea recompensada, reciba una reparación. ¿Vocês entienden hasta ahí? ¿Sí? Ana Deusch. Bueno, Ana Deusch en la entrevista que yo realizo me comenta que cuando ella huye muy rápidamente para salvar su vida junto con su esposo y sus niños muy pequeños, toda su familia política queda en Argentina. Y en Argentina algunos son llevados, apresados. Y ellos, por estar en Los Ángeles, consiguen la mediación de Jimmy Carter. Es decir, en ese momento en Estados Unidos había un gobierno que favorecía toda la lucha por los derechos humanos. Y entonces Jimmy Carter va a una inauguración a Panamá de una vía que permitía hacer un cruce, estamos hablando de los fines de los años 70,
y personalmente interpela a Videla, que era el presidente en ese momento de los argentinos de dictadura, que era del ejército, ¿se acuerdan lo que contó Hugo ayer de la Armada y el ejército? Y Jimmy Carter personalmente le dice a Videla, libere a los Deusch, es decir, a la familia política de Ana. Al otro día los Deusch ya estaban en un vuelo hacia California. Es decir, había desde Estados Unidos y desde organismos internacionales una cierta presión, incluso después vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer como un relevamiento de lo que estaba ocurriendo en Argentina. Pero de todas maneras, eso no detuvo, digamos, el genocidio. Sí, mundialmente había voces que se levantaban. Especialmente en relación a eso, hay algo muy interesante que lo describe Sanfilippo. Él está en una de las conferencias en el CLIO, que es el papel que cumplían los exiliados que estaban, por supuesto, fuera de Argentina, que habían logrado huir, y quienes eran muy activos y se movilizaban mucho ante los organismos internacionales para pedir ayuda para sus compañeros que se habían quedado en Argentina y que ellos sabían que la estaban pasando muy mal, ¿no? Ustedes vieron lo que pasó con Beatriz, por ejemplo. Entonces, pero bueno, eso no fue suficiente, aún así, para detener todos los años de dictadura y todas las violencias que sufrimos, ¿no? Como argentinos. No sé si eso contesta a tu pregunta. Pato, no sé si algo más, algún otro dato que él lo pueda ayudar. Me parece interesante la sugerencia que ha hecho de revisar el trabajo sobre genocidio de Martín Baró. Así que ese es un aporte que agradecemos para mejorar el proyecto. Así que sí, lo vamos a mirar. Me parece que toda la mesa sirve mucho. Marcos? Eu tenho, na verdade, uma questão para todos, assim, né? Pensando até quando eu falo da questão do Frantz Fanon, né? Porque eu penso a influência que ele teve também no pensamento do Baró, né? Eles trouxeram questões com relação à violência, suicídio, né? E também a questão da própria dependência econômica, né? Não tem como dissociar essas questões da questão racial, né? Até o próprio nome genocídio diz da dizimação de uma população, né? A gente está dizendo aí, então, e muito, vendo a obra do Baró, assim, ele tem algumas menções com a questão racial, né? Ele traz algumas questões muito pontuais, mas ao longo da obra isso não parece ser algo tomado como uma questão que é a central dessa dinâmica do próprio genocídio, né? Eu queria saber para vocês, assim, com relação aos trabalhos, às discussões todas, se a questão racial entra como na formação, né, nas discussões enquanto povos latinos, né? Porque, assim, enquanto latinos somos todos racializados, né? E isso diz muito desse projeto genocida, né? Dessa política capitalista que se alimenta disso, né? Dessa racialização dos povos, né? E ao mesmo tempo eu sinto ainda algo que deixa, né? Assim, por mais que o Baró ele tenha se colocado em prol das maiorias populares e traga as questões, mas isso aparece como quase tangente, né? Assim, queria saber se trabalham, né? Se tem esse contato, discussão. Está Patri, ¿y quién más? Bueno, ¿pueden contestar brevemente? Marcos, quería comentarte que ya la elección, yo hablé de elegir el término genocidio, dejando, digamos, en el camino otros términos que también podrían servir para caracterizar la última dictadura cívico-militar. La elección de genocidio incluye, en realidad, una idea de lo racial, ¿no? Es así como surge en los juicios de Nuremberg. La discusión
entre sí, lo que había ocurrido era, o lo que, de la manera que había que juzgar, por los hechos que había que juzgar, era por crímenes de lesa humanidad o de genocidio. La discusión tiene que ver con que el término genocidio incluye, digamos, una cuestión racial de discriminación al otro por verlo como diferente y por lo tanto en una situación de inferioridad en términos de un poder asimétrico, ¿no? Así que me parece interesante tu aclaración porque permite ampliar más cuestiones que en la rapidez de la exposición quedaron sin mencionar. Por ejemplo, ¿por qué genocidio y no crímenes de lesa humanidad? Uh-huh. Patri, el primero está Jan, Euge. Bien, bien. Sou eu agora ou é a Maria? Primero No, usted, después ¿yo? María. Pero María, Ah, como sim, usted sim. prefiera. Sim, sim. É uma questão muito importante que o Marcos levanta. Né? Eu percebo que nos escritos de Martim Barot, né, alguns livros que eu já li, não é uma questão central, a questão do racismo, né? Porque ele vai partir das maiorias populares, né? Ele vai partir da perspectiva popular, né? Mas que no contexto de El Salvador ali, não eram, né, os negros. Né? Então, porque El Salvador ele foi uma região na América Central ali que foi mais constituída por índios, né, e por pequenos camponeses ali, como consequência do processo de colonização e estruturação dos estados, né. Agora, já no Brasil, aqui, a gente vai ter uma estrutura socioeconômica fundada em cima da escravidão, né, nos Estados Unidos também, na região mais sul, né. Então, assim, a partir da constituição do sistema de extração de engenho, século XVII, nós tivemos aqui uma forma de base socioeconômica, né, consubstanciada a partir do escravismo. Então, assim, é algo muito, muito pesado isso, né? E penso eu que como nós, como povos latino-americanos, né, ao mesmo tempo, né, a gente tem que procurar essa ligação enquanto maiorias populares discriminadas e excluídas, porque a partir de uma hegemonia, de uma força dominante central, né, que parte desses países dominantes hegemônicos, né, os países que estão na posição norte do globo, né, uns países que têm uma indústria de eixo, né, uma economia relativamente estável, há todo um processo de discriminação, há todo um processo de exclusão e de exploração, né, tanto nós como camponeses, como negros, como latinos em si. No entanto, há de se relevar, sim, essas particularidades, a questão racial, como foi lá na África, aqui no contexto do Brasil, isso é de extrema necessidade de se considerar, a ideia da identidade do negro. E tem que fazer essas articulações, né, que são importantes, mas, no entanto, essa luta a partir desse setor, né, vamos dizer assim, identitário, né, racial, né, ele tem que ter uma emancipação, sim. Ele tem que ter uma luta, ele tem que ter uma demonstração de potência, de poder, né, e de transformação social. Né. Obrigado, Jan. Eu acho que o que está estudando a Maria Eugênia é muito importante, a formação profissional do psicólogo e psicóloga, mas a Argentina não se percebe com problemas raciais. Eugênia, mas tampoco se percibía antes con problemas de género. Hay esperanza. Sí, era eso. Bom, não sei se falar em espanhol ou em português, o que seja melhor. As questões raciais nem são abordadas, acho, nas disciplinas sociais, em geral, no nosso país, porque a questão racial também não tem uma relevância grande na Argentina, que é um país muito europeizado, sabe? Quando eu morei aí no Brasil, eu vi uma diferença grande, porque para vocês é uma questão que, tipo, atravessa tudo. Além de não ser ensinado nos currículos formais, assim, todas as pessoas têm uma consciência
da raça importante, né? Mas aqui, no nosso país, a questão da negritude, do racismo, tem sido, tipo, eliminada das discussões sociais. Aqui temos uma discriminação muito importante à população que as pessoas chamam de negras, para as pessoas pobres, né? É como um termo que se utiliza para distinguir as classes sociais pobres. É uma questão cultural, né, e econômica, não é uma questão de raça, né? E não é ensinado nos currículos de psicologia. Como bem fala a Patrícia, a questão do gênero, acho que agora, na formação dos estudantes agora, atravessa tudo, né? Mas 10 anos atrás, a situação era muito diferente. Agora mesmo nas disciplinas psicanalíticas, que são hegemônicas no nosso país, tem mesmo os professores discutindo questões de gênero, mesmo, tipo, nem estar, concordar ou não, tem que falar sobre isso, porque os estudantes vão perguntar sobre isso, né? Em universidades públicas e católicas, essa é uma questão que aparece, né? Mas a questão racial aqui no nosso país está completamente eliminada, né? E não sei se a ditadura tem a ver com isso também, né? Eu acho que a ditadura na Argentina ha sido muito importante para eliminar esses problemas e essas leituras. Quando você fala de psicoanálise, da psicanálise como uma questão, uma teoria individual, todas as leituras que tem, vamos a hablar español porque ese portuñol no sirve. Cuando las lecturas del psicoanálisis estaban orientadas a diseñar otro objeto que no fuera el individual, el objeto liberal, que tuviera en cuenta las condiciones materiales, que tuviera en cuenta una psicología de la liberación, esas teorías fueron reprimidas, fueron censuradas y fueron eliminadas del conjunto de la discusión. Entonces, Frantz Fanon es un claro ejemplo de la censura que hubo sobre los libros. Y la censura, tener un libro de Frantz Fanon implicaba poner en riesgo la vida en Argentina, en la época de la dictadura. Entonces, o bien se lo tenía todo forrado, guardado, mucha gente lo enterró en los patios y mucha gente los quemó, los tiró, jogó ao lixo. Bom, agora, Marcos. Eu queria agradecer as respostas, mas eu queria fazer algumas considerações. O Frantz Fanon, ele tem um texto... Depois Alessandro e começo fechamos. O Frantz Fanon, ele tem um texto, Racismo na Cultura, né? E lá ele fala um pouco de como que o racismo ele vai se elaborando, né? Ou seja, deixa de ser só uma questão biológica e passa a ser uma questão, na verdade, de um mecanismo que vai ser contra, né, que vai prever a eliminação de diferentes modos de ser. Isso é um ponto, assim, que eu acho que é importante a gente ter como norte, né? Porque, e com relação ao Barô, né, que vocês trouxeram, com a questão indígena, por exemplo, são seres racializados, assim, né? A questão da raça, ela não se reduz à questão da cor do negro, né? Não se diz isso. Tanto que, e por mais que a gente traga, por exemplo, o cenário da Argentina, que é tão europeizado, né? Ou seja, que não se vê como racializado, esses sujeitos, na dinâmica internacional, né? Na dinâmica de violência internacional que o Fanon coloca, a dinâmica de dependência, eles são lidos como latinos, são racializados, né? Então, essa relação entre economia e esse dispositivo racial, ele está dado, embora não se tenha clareza mesmo em contextos que não se leem como racializados. Mas a dimensão mundial, né, da dinâmica do ordenamento social, ela vai apontar para essa racialização. Então, eu acho que é algo que a gente perde muito não trabalhando essa questão, porque se a gente ignora, lá fora eles não ignoram. A consciência que eles têm é que são todos latinos, independente do nível de brancura que vocês pertençam na América Latina.
né? E que isso tem uma amarra direta com o capitalismo, né? Com a forma de opressão, de violência e de política genocida, de fato, né? É genocídio, né? Como a Patrícia coloca. Tem uma escolha disso, né? Existe uma eleição de determinados povos para serem mortos, dizimados, uma política de extermínio, né? Independente dos privilégios que os sujeitos tenham em seus países, no continente como um todo, mas que somos racializados, somos. E me impressiona muito essa dificuldade nossa de trabalhar com essa questão. Assim. Eu acho que quando eu trago da questão do Barô, é isso, né? Ele identifica, mas ao mesmo tempo ele não se racializa. Estava trabalhando com indígena, com a maioria popular, mas a raça não entra. Mas, para a dinâmica capitalista, a raça é central. É estruturante da prática de opressão. Então, o que a gente perde, como psicólogos sociais, se a gente não trabalha com esse fenômeno? Porque os setores dominantes reconhecem esse fenômeno, fazem uso dessa ferramenta e jogam com a gente, né? E a gente não consegue nem poder falar, né? Nem olhar como seres racializados, né? Todos nós somos racializados aqui presentes. Somos latinos, em última instância. Muy preciso, Marcos, ¿eh? Vamos latino. Agora, a sessão latina. Muito bom. Alessandro? Eu acho que essa fala do Marcos é fundamental para a gente estar pensando as nossas pesquisas, como que a gente está escolhendo os nossos temas, né? E eu acho que o caso brasileiro é uma coisa assim, muito complexa, muito difícil da gente conseguir pensar sem a questão racial. E nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecermos enquanto latino-americanos, né? Isso para a gente é uma coisa muito difícil. A gente acha que o Brasil não faz parte da América Latina. E isso, né, eu encontrei respaldo na teoria marxista da dependência. Por isso que eu insisto bastante nela, assim, porque o desenvolvimento do Rui Mauro Marini com a ideia de subimperialismo me deu assim uma compreensão maior de entender por que dentro da própria América Latina existem relações de dominação de um país com outro, de um povo com outro, e internamente desses países também, né? Então, por mais que nós sejamos racializados, todos latino-americanos, internamente nós temos relações desiguais com a criação de raças, né? Mas com relação aos temas de pesquisa, eu queria dizer que eu ainda não me debrucei especificamente nessa questão da raça, mas tem outras pessoas no grupo de extensão do Martim Baró que estão fazendo essa articulação. Nós estamos articulados com outro grupo de pesquisa da UF, o NEPEC, que nós estamos estudando Fanon, estamos lendo Mulheres Negras também, como a Carolina Maria de Jesus, a Conceição Evaristo, estamos estudando essas questões, estamos também nos articulando para fazermos atuações em grupos quilombolas e em grupos junto com a Maré. Então, para a gente, do grupo de extensão do Martim Baró, essa questão, por menos que tenha sido abordada por ele, é fundamental no nosso desenvolvimento teórico e prático, né? Então, isso para a gente certamente está no horizonte. Obrigado, Alessandro. Alessandro. Algo muy poquitito, algo para Alessandro. Ahí te dejo, Patricia. Antes de irme, no le quería dejar de decir que en este libro hay un punto que se llama modelo de dependencia, de Baró. Para vos que estás buscando ese concepto, nada más. Bueno, vamos a fechar ou estavam conversando? Eu acho que a última coisa, eu acho que a questão racial é uma questão não somente de pesquisa, mas de subjetivação personal. Eu acho que isso é muito importante. Eu não sei se estamos falando. Eu quero
Puedo Hugo, con esto cerras entonces. Perfecto. Parabéns a todos y todas palestrantes. Al final de la palestra de Patricia Hingis me desconecté un ratito, mas pude escuchar prácticamente todo y parabéns a todos y todas. Obrigado, gracias Hugo. Bueno, Muchas gracias. Ustedes, una excelente sesión. Continuamos entonces en la jornada de Clio. Hasta pronto.